Claro! Aqui está a história reescrita, ampliada e reformulada para parecer único e com mais profundo. Queria começar a abordar o tema do jejum intermitente, algo que entrou na minha vida com bastante força. Eu me lembro de que só fui conhecer de verdade o conceito de jejum intermitente quando passei por um impacto pessoal, algo que me fez compensar minha relação com a alimentação e o bem-estar. Foi a partir daí que comecei a investigar os benefícios do jejum, e desde então, ele tem sido uma prática constante. Mas minha conexão com o jejum vai muito além da moda ou de estudos científicos recentes. Minha origem é muçulmana, e desde pequena eu pratico o jejum como parte da minha cultura religiosa. O Ramadã, por exemplo, é uma prática essencial na minha infância. Durante 40 dias, os muçulmanos jejuam desde o amanhecer até o pôr do sol, sem ingerir água ou alimentos. Sim, é um verdadeiro teste de resistência física e mental. Esse jejum não é apenas de comida, é também de água, um verdadeiro water fast, como dizem, algo bastante rigoroso e desafiador. Hoje, embora eu tenha me afastado da prática religiosa, o jejum ainda está presente na vida, mas com uma abordagem mais externa para minha conexão espiritual e para o autocontrole. Eu não sigo mais uma religião específica, mas acredito profundamente que todas as religiões tentam, de alguma forma, nos guiar para uma conexão com o divino. O jejum, em sua essência, tem. O jejum também é uma prática presente em várias outras religiões e tradições espirituais, como o cristianismo, o judaísmo, o hinduísmo e o budismo. Em todas essas culturas, a ideia central do jejum é a mesma: aceitar o desconforto momentâneo como uma forma de desenvolver compaixão e empatia. Ao abdicar do alimento por um período, você se coloca no lugar daqueles que diariamente não têm o que comer. É um exercício poderoso de gratidão e autoconhecimento. E eu, por ter crescido em um ambiente onde o jejum era comum, compreendendo profundamente o valor dessa prática. Lembro claramente dos momentos difíceis da minha infância, onde a falta de comida era uma realidade para muitas pessoas ao meu redor. Meus pais, que certamente sentiram essa dor mais intensamente do que eu, carregaram essas lembranças e, de certa forma, isso moldou minha visão sobre o jejum. Para mim, o jejum sempre foi mais do que simplesmente deixar de comer. Ele se tornou uma forma de reconectar essas raízes, de lembrar das dificuldades que muitos enfrentam e de desenvolver um maior senso de empatia por quem vive essa. Apesar dessa base espiritual, o jejum voltou ao centro das atenções nos últimos anos por outras razões. Não foi necessariamente pela busca de um crescimento espiritual, mas principalmente devido ao aumento alarmante de problemas relacionados ao excesso de peso e à obesidade. Vivemos em uma era onde a obesidade se tornou uma epidemia global, impulsionada por uma cultura de alimentação rápida e industrializada, cheia de estresse e falta de tempo. Nessa cultura, especialmente no Ocidente, as pessoas foram ensinadas que cozinhar e comer de maneira saudável é uma perda de tempo. O marketing das grandes indústrias alimentícias reforça essa ideia o tempo todo, porque perder tempo na cozinha-se. O jejum intermitente ganhou popularidade principalmente por ser visto como uma solução para emagrecer, mas a verdade é que ele é apenas uma ferramenta, um facilitador. Se você jejua e na janela de alimentação consome alimentos processados, ricos em açúcares e carboidratos ruins, o jejum não vai trazer resultados duradouros. Ele só potencializa os benefícios de uma alimentação saudável. De nada adianta passar horas sem comer e depois se alimentar de fast food ou exagerar em doces. Estamos numa sociedade onde o sobrepeso e as doenças metabólicas, como a resistência à insulina, estão se tornando normais. Quando você consome muitos carboidratos, seu corpo libera insulina para controlar o açúcar no sangue. Mas com o tempo, o excesso de insulina acaba desgastando o organismo, causando problemas como diabetes e obesidade. O jejum permite ao corpo um descanso, regulando os níveis de insulina e prevenindo que essas doenças se desenvolvam. Mas, novamente, isso só funciona quando acompanhado de uma mudança real nos hábitos alimentares. Infelizmente, muitas pessoas procuram soluções rápidas, como medicamentos ou cirurgias, em vez de assumir o controle sobre suas vidas. É muito mais fácil entregar a responsabilidade a um médico ou a uma indústria farmacêutica que sofreu mudanças significativas no estilo de vida. A chave para a saúde verdadeira é em pequenas mudanças consistentes, na alimentação, no sono, no controle do estresse. Eu costumo dizer que o jejum é como um GPS para o corpo. Ele te guia na direção certa, mas é você quem precisa seguir o caminho. Ele é um facilitador, ajuda a regular os níveis de insulina e prepara o corpo para funcionar de maneira mais eficiente. Mas é fundamental entender que o jejum não é uma solução mágica.
Ele precisa ser parte de um estilo de vida saudável e equilibrado. E por que começamos o dia com alimentos ricos em carboidratos, como pães, bolos e sucos cheios de açúcar, se muitos de nós passaram o dia inteiro sentados? Nosso corpo não precisa de tanta energia assim se não vamos gastá-la. O que acontece é que, ao consumir essas calorias em excesso, o corpo armazena o que não foi usado como gordura. E esse é um dos grandes problemas que enfrentamos hoje, como somos muito mais do que precisamos sem pensar nas consequências. A verdade é que muitas pessoas estão usando a comida como uma forma de compensar emoções. Elas não vêm porque estão com fome, mas para preencher um vazio emocional, para aliviar o estresse ou a frustração. E isso cria um ciclo vicioso que é difícil. Eu mesmo já passei por isso. Depois de um dia difícil de trabalho, quando estava exausto mentalmente, minha primeira ocorrência foi pedir uma pizza ou um hambúrguer, como se aquilo fosse me fazer sentir melhor. Mas no final os problemas continuavam, e eu só acumulava mais calor. O verdadeiro bem-estar vem de cuidar do corpo e da mente, e o jejum pode ser uma ferramenta poderosa nessa jornada. Ele me ajudou a reconectar com meu corpo, a entender minhas necessidades reais e a parar de usar a comida como muleta emocional. O jejum, quando feito da maneira certa, é um caminho para uma vida mais equilibrada e saudável. Underline, 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 underline. A sociedade moderna tem absorvido certas ideias sem nem perceber, e uma delas é a de que cozinhar é perda de tempo. Isso é algo que grandes indústrias alimentícias, conhecidas como Big Food, não perca a segunda parte do vídeo sobre se o jejum intermitente funciona e seus benefícios até amanhã.